Ei pessoal, então eu vim aqui para apresentar para vocês o resultado dessa experiência. O que a gente pode ver aqui é exatamente após realizar a nossa putata e colocar todas essas massas na geladeira por mais ou menos 12 horas, a gente está testando aqui os processos de maturação, principalmente da gente observar a fermentação. Então a gente tem massas aqui que ficaram reservadas em espaços selecionados. A gente tem essa massa que ficou no ar ambiente, ou seja, depois de 12 horas, elas ficaram mais 6 horas em ar ambiente e todas as outras no mesmo processo. 12 horas após realizar a puntata, ficaram em locais específicos. Essa ficou numa geladeira que tem um controle menor de temperatura, mesmo sendo refrigerada. Essa aqui ficou numa geladeira que ela é uma geladeira que tem um controle maior de temperatura, uma temperatura mais perto de 2 graus, 3 graus. Essa aqui chega a 7, 8 graus. Essa geladeira comum que a gente tem e testou esses ambientes onde essas massas descansaram. E finalmente nós temos um ambiente da massa congelada, que ficou a menos 0 graus, né? E aí a gente pode ver, então, nessas 6 horas, como que essas massas se comportaram, e a gente vê exatamente aqui o processo de fermentação, que é o que a gente deseja que na hora da fermentação de uma massa de pizza aconteça. Então, a gente pode ver nessa massa que ficou no ambiente, olha só como que ela cresceu, ela já está praticamente estourando aqui o limite do pote, ó. A gente pode ver como ela é areada aqui, ó, tanto alvéolos. A gente vê que ela fermentou bem, né? Olha só, olha o fundo aqui, a gente pode ver, né? Cheio de alvéolos. É uma massa que está ainda, né, em crescimento. Mas veja como que a fermentação, se a gente não controla, ou seja, no meio ambiente, sem a refrigeração, como que a fermentação a gente não tem controle. Ela realmente vai acontecendo e vai só aumentando e provocando, né, essas alterações que a gente visualmente consegue observar aqui, esses sinais de fermentação, ó. Vendo uma massa bem elástica, a gente vê aqui as bolhas do gás carbônico da fermentação, ó. Então você vê que é uma massa bastante aerada. Essa massa já está pronta para ser aberta e já fazer uma pizza. Essa segunda massa, olha só, ela também, essa aqui ficou na geladeira que vai de 5 a 7 graus, né, na parte mais de baixo da geladeira. É uma geladeira mais funcional, que abre várias vezes, né, ao longo do dia. Então, a gente pode ver que também tem a fermentação, mas olha só como que é diferente, inferior a essa fermentação que ficou no meio ambiente. Então, o que a gente está mostrando aqui, e é importante na sua pizza artesanal, você entender os seus equipamentos de refrigeração, entender a temperatura que eles ficam, né, e o efeito que vai ter nisso na sua fermentação. Então, com isso aqui, você pode programar tanto esse período de fermentação, mas também o momento ideal de você usar essa massa. A gente pode ver nessa que eu consigo controlar a temperatura de uma forma muito mais objetiva. Olha só, não há praticamente um sinal de fermentação externo, a massa ainda é muito fria, ó, mas, né, ela está em processo de fermentação, mas de forma muito mais lenta. Então, talvez para uma longa fermentação, nesse ambiente mais controlado de temperatura, onde a temperatura está ali a 2, 3 graus, você consiga então segurar essa fermentação por mais tempo. E realmente a massa congelada, ela permanece exatamente na mesma condição que foi colocada 6 horas atrás, ó, dura, e aqui a gente suspende totalmente o processo de fermentação. Né? Para usar essa massa, a gente tira do congelador, volta para o ambiente controlado, depois volta para o meio ambiente para poder usar uma massa, né, do jeito que a gente quer. Então a gente está vendo aqui que realmente o processo de fermentação ele é fundamental na produção da sua pizza artesanal e cabe você entender qual que é a temperatura e como o seu processo de fermentação está acontecendo para você obter melhores resultados na hora de assar a sua massa. Tá bom? Um abraço para todos. Tchau!